eu volto para cumprir a minha promessa. Nós ficamos de falar sobre crenças limitantes. Eu sou Amailton dos Anjos, trabalho como coach e esse tem sido um trabalho que nós estamos iniciando por meio desses vídeos para chegar até você. Talvez você que nunca ouviu falar de um trabalho de um coach, talvez você que ouviu falar e tenha uma ideia equivocada, ou não tem ideia nenhuma, ou desconheça de fato o que é e quem é um coach ou uma pessoa que trabalha dentro dessa perspectiva. Hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre crenças limitantes. E eu queria começar com um trecho da música de Lulu Santos, quando ele diz assim: tudo passa, tudo sempre passará, porque a vida vem em ondas como o mar. A vida de fato é assim, tudo na vida passa, não é? Tudo passa. E quando eu ouço essa expressão tudo passa, eu, como venho de uma experiência cristã, eu sempre me recordo nitidamente de Santa Teresa de Ávila, que ela tem um poema e que diz assim: nada te perturbes, nada te espante, tudo passa. Só que essa expressão tudo passa, dita por Santa Teresa, dita e cantada por mim, por você, na música de Lulu Santos, talvez isso encontre uma barreira quando a gente se refere à crença limitante. E é justamente sobre esse assunto que nós estamos começando a tratar hoje. Porque as crenças, na verdade, elas têm um papel fundamental e esse papel delas, muitas vezes, a depender do tipo dessa crença, ela pode nos impedir do crescimento. E é justamente esse é um dos pontos que o coach geralmente trabalha. Eu falei no vídeo anterior, que o coach é o profissional que trabalha diretamente com o coachee, que é o cliente, que é a pessoa que busca uma contribuição, uma ajuda para que possa repensar o lugar que está para o lugar que deseja chegar ou alcançar. E aí a gente vai começar a pensar algumas coisas que são de fundamentais importância. E eu começo pensando com vocês e refletindo com vocês que todos nós nascemos e aos poucos nós vamos construindo de forma simbólica a ideia de nós mesmos, a ideia dos outros e a ideia do mundo. E é interessante que isso vai se dando por meio de mensagens que vão chegar para nós através da escrita, através da palavra, da oralidade ou através de símbolos. E aí eu já começo a falar de uma crença limitante. É muito comum quando a mulher engravida, é muito comum que a gente logo pense na cor da roupa. E se for menino, azul. Se for menina, rosa. E você vai perceber o quanto isso limita muitas vezes uma pessoa que às vezes vai ter dificuldade de vestir a cor rosa ou a cor azul, acreditando que isso não compete a ela, não compete a ele. Quantos homens, por exemplo, encontram resistência ao uso da cor rosa? Justamente porque acredita que a cor rosa é a cor feminina. Como se o fato de usar a cor rosa, isso fosse influenciar ou distorcer ou criar uma confusão, ou seja lá, não sei o que dizer agora, mas que isso fosse causar um dano à sua identidade, por exemplo, no aspecto sexual ou da orientação. Crença limitante. Então, isso é um exemplo muito simples,
Mas tanto as imagens que a gente vai criando a partir dessas crenças, elas vão se impregnando em nossa mente e elas vão construindo bases absolutas. E essas bases absolutas, que eu chamaria também de verdades absolutas, elas se tornam muitas vezes intransponíveis, indiscutíveis. E é graças a elas que muitas vezes, sem a gente perceber, nós ficamos paralisados e nós não nos damos conta disso e somos simplesmente fechados a mudanças. Às vezes, essas verdades elas vão regendo as nossas vidas e, ao mesmo tempo, a nossa história e impedindo o nosso desenvolvimento. Nós, de qualquer forma, somos sempre movidos ou levados a alguma crença limitante. Elas podem ser, nesse caso, positivas ou negativas. É óbvio, quando eu falo de crenças limitantes, eu estou me referindo àquela crença negativa, porque ela vai ter uma influência direta nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, em nossas atitudes e, consequentemente, também elas vão influenciar as nossas relações sociais e, ao mesmo tempo, o nosso modo como lidamos com as diferentes situações da vida, e isso pode acarretar diretamente na nossa paz interior ou no alcance dos nossos objetivos. Como eu já falei, elas podem ser positivas e negativas, e quando são negativas, elas acabam limitando e impedindo o nosso crescimento, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Portanto, quando a crença ela é negativa, ela tende a limitar, porque ela estabelece ou se estabelece como verdade absoluta, indiscutível, intocável. E a gente poderia já começar a pensar e concluir esse momento pensando: o que são mesmo crenças limitantes? Crença limitante, na verdade, são pensamentos, interpretações que se tornam como verdades absolutas e muitas vezes nos impedem de uma vida melhor. Quanto mais nós somos submetidos a experiências negativas, às vezes, mais essas crenças encontram verdades ou encontram espaço para nos paralisar naquele ponto, naquele estado. Queremos muito avançar, queremos muito crescer, mas muitas vezes essas crenças limitantes, elas nos impedem de dar esses grandes passos. Às vezes tem pessoas adultas que chegam até a velhice se auto-sabotando, porque são pessoas que não acreditam nelas. São pessoas que têm um comprometimento na autoestima e muitas vezes isso é resultado daquilo que foi dito pelas pessoas mais próximas, talvez a essa criança, que dizia que ela não ia dar para nada, que ela era uma pessoa burra, que não sabia fazer as coisas corretas, e essa pessoa acreditou nisso. E sempre que ela se depara em situação, por exemplo, desemprego, perda de um relacionamento ou perda de algo, ela sempre vai trazer à tona aquela crença limitante, e isso vai fazer com que essa pessoa afunde mais, mergulhe mais nessa crença, e aí, consequentemente, muitas vezes ela tem desejo de chegar em certos lugares, ter uma vida melhor, mas acaba ficando sempre no mesmo lugar. Como diz aquele ditado muito comum, desculpe a comparação, mas é como se o cachorro estivesse correndo atrás do próprio rabo, sem conseguir nunca alcançar o seu objetivo. Então, a grande questão da crença limitante é justamente gerar em nós
de forma inconsciente um caos. É impedir o nosso avanço. E a gente precisa então pensar: crenças limitantes? Existem tipos de crenças limitantes? Sim, existem sim. Mas nós falaremos sobre isso em outro momento. Mais uma vez, agradeço pela sua atenção. Gratidão sempre.